paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Estamos mais uma vez, mais um dia na gravação de mais um vídeo. E é um prazer imenso, mais uma vez, ter você comigo. Que Deus nesse dia abençoe grandemente a tua vida, a tua família, que você seja abraçado pelo amor do Espírito Santo neste dia, tá bom? Estamos gratos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por mais um dia. E mais uma vez, canal Palavras Vivas, compartilhando aí conhecimentos. E neste dia nós vamos fazer leitura e meditar em uma palavra, compartilharmos uma palavra que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tá? Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 10, a parte A do versículo, tá? A última carta, né? O último capítulo lá, a última epístola, né? Que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tá? Capítulo de número 16, versículo 10, somente a parte A do versículo que diz assim: Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Neste dia, é esse mesmo tema, obreiros aprovados por Deus, tá? E em inúmeras passagens bíblicas você vai ver pessoas que são poucas citadas na Bíblia, mas que a Bíblia classifica ou com um grande valor, mesmo essas pessoas sendo poucas citadas. Alguns nomes são uma vez apenas citados, mas mesmo assim a Bíblia classifica eles como homens grandes, mulheres grandes. Alguns nomes, alguns até não são citados, são pessoas anônimas, mas que a Bíblia destaca a sua fé, destaca o seu caráter, bem como você vai ver no livro de 2 Crônicas, ali, capítulo 7, se não me falha a memória, versículo de número 9, ali, quando a Bíblia fala de Jabes. Jabes é apenas citado naquele capítulo, no meio de uma genealogia. O escritor da genealogia para de citar genealogia para em 2 versículos ali citar a vida de Jabes, né? E o classifica como mais ilustre do que os seus irmãos. Várias pessoas têm os seus nomes pouco citados, mas Deus deixou gravado na história o exemplo de vida, o exemplo de fé que essas pessoas deixaram. E aqui nós nos referimos a um obreiro que o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta, e a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, tá? A carta que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, onde ele conclui a sua epístola, né? E encontramos uma das mais extensas listas. O capítulo 16 é uma das mais extensas listas que o apóstolo Paulo escreve, dando saudações a pessoas. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele possuía a virtude de citar o nome das pessoas nas suas saudações e elogiar o trabalho, né, que essas pessoas desenvolviam na casa do Senhor. E a Bíblia fala pouco desse obreiro, mas que aqui Paulo classifica-o como obreiro aprovado por Deus. O obreiro tem que ser aprovado por Deus, tá? Obreiro que é chamado, obreiro que Deus escolheu, que tem uma vocação. Não basta apenas ser chamado, ser escolhido. O pastor que está na direção não basta tão somente ter uma visão para ver ele com uma vocação, com um chamado, mas tem que ter a visão de colocar esse obreiro à prova, porque depois da prova ele será classificado como um obreiro aprovado pelo Senhor. Então aqui esse nome Apeles é citado apenas uma vez na Bíblia. Nosso apóstolo Paulo sauda ele como Apeles, obreiro aprovado por Deus, alguém que foi aprovado por Cristo. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens, de obreiros que foram aprovados por Deus. E o que é um obreiro aprovado por Deus? Um obreiro aprovado é aquele que passa por um teste, passa por uma aprovação, e que diante dessa aprovação ele conseguiu, com suas atitudes, com seu exemplo, mesmo na aprovação, ele conseguiu passar agradando a Deus. Aí então ele foi um obreiro aprovado por Deus. E em 2 Coríntios 13,
versículo 7, ainda que nós sejamos reprovados. Ali a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 7, que nós não devemos fazer o mal para que sejamos aprovados, mas que devemos fazer o bem, mesmo que fazendo o bem sejamos vistos como reprovados. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que às vezes não devemos fazer o mal, e esse mal às vezes que fazemos diante dos olhos humanos, mesmo fazendo o mal somos aprovados, mas mesmo que fazendo o bem sejamos reprovados diante dos homens, mas somos aprovados diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por quê? Porque o homem tem que ver somente o externo, tá? E às vezes nós fazendo o mal conseguimos ser aprovados diante dos homens. Mas quando fazemos o bem, o homem que não vê dentro do coração nos reprova. Mas mesmo que façamos o bem, sejamos reprovados diante dos homens, mas que sejamos aprovados diante de Deus. Obreiro aprovado por Deus. Noé foi aprovado na sua geração, uma geração completamente corrupta, mas Deus o viu como um obreiro aprovado por Deus. Jó foi aprovado por Deus, porém os seus amigos foram reprovados por Deus. Então, em 2 Coríntios 10, versículo 18, aquele que a si mesmo se aprova, se louva, é reprovado por Deus. Obreiro que se louva é reprovado por Deus, mas aquele que é aprovado, Deus o louva. Obreiro aprovado por Deus receberá sua recompensa, segundo Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Obreiro, quando ele for sofrer a tentação, quando ele for provado, depois ele será aprovado e receberá a coroa da vida. O obreiro, para chegar no patamar e subir no seu degrau, ele tem que ser colocado numa aprovação, e depois que ele passa essa aprovação, Deus o aprovará. Tá bom? Essa é a visão que nós temos. E saudai a Ápiles, obreiro aprovado em Cristo. Pouco citado apenas uma vez, mas foi um obreiro aprovado em Cristo. Devemos ser aprovados, e o apóstolo Paulo recomenda a Tiago que ele seja um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de Deus. Obreiro aprovado tem que manejar bem a palavra da vida, que é a espada do Espírito. Deus te abençoe neste dia grandemente a tua vida, e que você seja aí um obreiro aprovado por Deus. Eu tenho pastores que são meus amigos, que eu peço conselho para eles, que eu falo com eles, pastores mais experientes do que eu, tá? E eu vejo exemplos e já ouvi testemunho de pastores que, para chegar onde eles estão, eles passaram por um teste, por uma aprovação. Os seus pastores o colocaram numa aprovação. Depois dessa aprovação, eles foram vistos como aprovados e estão hoje, até hoje, no seu cargo de honra, no seu cargo ministerial de honra, mas todos eles passaram por uma aprovação. Então, o obreiro, para ser aprovado, tem que passar por uma provação. Deus te abençoe. Mesmo que o teu nome não seja citado, mesmo que você não seja reconhecido, mesmo que você faça o bem, seja reprovado diante dos homens, mas faça o bem mesmo assim, porque mesmo reprovado diante dos homens, Deus te aprovará, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de compartilhar, de deixar o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, canal Palavras Vivas está passando conhecimento. Fica na paz e até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém.